Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje estamos retornando com o projeto Aprender Mais. Então, eu espero que vocês estejam animados e hoje nós vamos iniciar o livro 2 do Emai Ler e Escrever, tá bom? Então, vamos lá. A sequência didática de hoje são as atividades habituais, parte 2. Atividade 1, leitura compartilhada. Então, estão nas páginas 155 e 156, tá bom? Abram o e-mail Ler e Escrever de vocês na página 155, podem colocar a data e na página 156 também. Bom, para quem já abriu o livro na página 155, já viu que a nossa história de hoje, a nossa leitura de hoje é Narciso. E essa história faz parte da mitologia grega. Então, a gente vai entender um pouquinho antes o que é a mitologia grega, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês a mitologia grega reúne um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos gregos na antiguidade. O objetivo principal era de explicar alguns fatos, como a origem da vida, a vida após a morte ou até mesmo os fenômenos da natureza. A mitologia grega é permeada por inúmeras figuras mitológicas. Dentre as mais importantes, podemos citar os heróis, as ninfas, sereias, centauros, tá? Todos esses personagens fazem parte da mitologia grega. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em alguns deles, tá? Então, como heróis, nós temos os semideuses, que é uma mistura, né? Os filhos dos deuses com humanos. É uma mistura de deuses e humanos aí. Então, a gente tem alguns que eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Perseu, Teseu, Belerofonte, são alguns exemplos de heróis. Temos as ninfas, que são figuras mitológicas femininas, muito lindas e alegres, que cuidam das florestas. Então, vocês já devem ter visto isso em algum filme, né? As ninfas têm alguns grupos, né? Então, nós temos as Alceídes, que são as ninfas das flores e bosques, tem as Dríades, que são as ninfas dos carvalhos, as Nereidas, que são as ninfas das águas. Tem as sereias, que vocês conhecem, nós temos sereia também no nosso folclore, né? Sereias são, então, figuras femininas que cantavam e possuíam um corpo de peixe. E aqui, como exemplo, tem as árpias. Tem os centauros. Centauros são seres muito fortes, com corpo metade humano e metade cavalo. Vocês já devem ter visto também esses personagens. Temos aqui um exemplo de Quiron. Temos os sátiros, que possuem um corpo de homem com patas de bode e chifres. São correspondentes aos faunos da mitologia romana. Então, são parecidos com os faunos, né? E aqui, da mitologia grega, nós temos o Pan, que é o deus dos bosques, se destaca aí. E as górgonas, que são figuras femininas que possuem cabelos de serpentes, como a Medusa, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos de personagens da mitologia grega. Então, eles criaram, né, esses personagens para explicar algumas coisas como a vida, como o nascimento, como a vida após a morte, como que as coisas aconteciam, fenômenos da natureza, então uma tempestade, por quê? Né? Como explicariam essa tempestade, sendo que na época não existia ciência como nós conhecemos hoje, né? Computadores, aparelhos, não tinha isso antigamente. Então, eles procuravam maneiras de explicar esses acontecimentos através dessas histórias, né, que eles criavam. E aqui eu trouxe para vocês uns exemplos aqui, né, para vocês entenderem melhor, os deuses do Olimpo. Então, esses eram os deuses que, quando se relacionavam com os humanos, tinham filhos semideuses, né, que eram os heróis, tá? Então, aqui alguns exemplos de deuses: Zeus, Poseidon, Atenas, Ares, Artemis, Hermes, Hera, Deméter, Hefesto, Apolo, Dionísio e Afrodite. Viram? Então, esses são os deuses do Olimpo.
são os que comandam, né? Que comandavam ali tudo o que acontecia, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que é a mitologia. E agora a gente vai fazer a leitura, tá bom? Eu vou pedir para que vocês peguem o livro, abram o livro e acompanhem a leitura comigo, tá bom? A gente vai ler essa leitura em partes, tá? Então, por parágrafos, e vai tentar entender tudo o que está escrito nesse texto, tá bom? Bom, então vamos começar pelo título. Narciso. O que é Narciso? Ou quem é Narciso? Vocês conseguem imaginar? Narciso. Sem fazer a leitura do texto, o que vocês acham que é Narciso? Vão pensando aí, tá bom? Vamos começar. Há muito tempo, na floresta, passeava Narciso, o filho do sagrado rio Quipissus. Era lindo, porém tinha um modo frio e egoísta de ser. Era muito convencido de sua beleza e sabia que não havia no mundo ninguém mais bonito do que ele. Vaidoso, a todos dizia que seu coração jamais seria ferido pelas flechas de Eros, filho de Afrodite, pois não se apaixonava por ninguém. E aí, a gente já consegue ter uma ideia? Já sabemos que Narciso é uma pessoa, né? No caso aqui, ele é filho do sagrado rio Quipissus, talvez, tá? Então, ele era muito lindo e muito vaidoso. Ele sabia que ele era muito lindo e ele amava ser muito lindo. Então, ele sabia que ninguém era mais bonito do que ele no mundo. E ele dizia que jamais ele se apaixonaria por ninguém, porque ele sabia que ele era lindo, maravilhoso, que não teria ninguém à altura dele, né? Vamos para o segundo parágrafo, olha lá. As coisas foram assim até o dia em que Ninfa Eco o viu e imediatamente se apaixonou por ele. Ela era linda, mas não falava. O máximo que conseguia era repetir as últimas sílabas das palavras que ouvia. Narciso, fingindo-se de desentendido, perguntou. Vamos parar aqui um pouquinho. Narciso, fingindo-se de desentendido. O que será que quer dizer isso? Narciso, fingindo-se de desentendido, perguntou. O que é fingir-se de desentendido? Vocês imaginam? Quando a gente se finge de desentendido, a gente está fingindo que não está entendendo nada, né? O quê? Não sei, comigo? Ele ficou fingindo que não estava sabendo o que estava acontecendo, né? Isso que quer dizer fingindo-se de desentendido. Então, ele perguntou, olha lá, quem está se escondendo aqui perto de mim? Ele está fingindo que ele nem sabe quem que é, né? De mim, repetiu a ninfa assustada. Vamos, apareça, ordenou. Quero ver você. Ver você, repetiu a mesma em tom alegre. Por quê? Porque ela estava com medo, né? Mas quando ela viu que ele queria ver quem é que estava lá, ela já deu uma animadinha. Falou, agora vai ficar tudo bem, né? Assim, Eco aproximou-se do rapaz. Mas nem a beleza e nem o misterioso brilho nos olhos da ninfa conseguiram amolecer o coração de Narciso. Deu fora! Gritou de repente. Por acaso pensa que eu nasci para ser um da sua espécie? Sua tola! Olha como ele foi arrogante, gente. Por acaso pensa que eu nasci para ser um da sua espécie? Sua tola! Quer dizer, ele acha que ele é muito superior, que ele é muito o melhor de todos. Olha como ele tratou ela. Tola! Repetiu Eco, fugindo de vergonha. Ela se sentiu triste, humilhada, né? A deusa do amor não poderia deixar Narciso impune depois de fazer uma coisa daquelas. Resolveu, pois, que ele deveria ser castigado pelo mal que havia feito. Olha lá, então a deusa do amor estava vendo o que ele estava fazendo. E ela resolveu, então, que não foi uma atitude legal e que ele deveria ser castigado
pelo mal, né, que tinha causado na ninfa. Um dia, quando estava passeando pela floresta, Narciso sentiu sede e quis tomar água. Ao debruçar-se no lago, viu seu próprio rosto refletido na água. Foi naquele momento que Eros atirou uma flecha direto em seu coração. Eros aqui, gente, é tipo um cupido, né? E ele atirou, então, a flecha direto em seu coração, sem saber que o reflexo era de seu próprio rosto. Narciso imediatamente se apaixonou pela imagem. Olha lá, ele se viu refletido na água, foi flechado, né, por Eros, e se apaixonou pelo seu próprio reflexo na água. Quando se abaixou para beijá-la, seus lábios se encontraram na água e a imagem se desfez. A cada nova tentativa, Narciso ia ficando cada vez mais desapontado e, recusando-se a sair de perto da lagoa, passou dias e dias sem comer nem beber, ficando cada vez mais fraco. Assim, acabou morrendo ali mesmo, com o rosto pálido voltado para as águas serenas do lago. Olha que coisa terrível! Então, como castigo, ele foi flechado, né, por Eros, então ele se apaixonou. Automaticamente, quando ele se viu no lago, ele se apaixonou por aquela imagem, que era a imagem dele, né? E ele não queria sair de jeito nenhum dali, porque toda vez que ele tentava beijar a imagem que estava refletida, ele encostava o rosto na água. Por quê? Porque era a imagem dele, né? Não tinha como ele beijar. E aí, então, ele não queria sair dali de jeito nenhum, de perto daquele ser que ele tinha se apaixonado, e acabou morrendo ali, com o rosto pálido voltado para as águas. Então, ele continuou ali até morrer, olhando para a imagem dele. Olha que coisa, gente. Esse foi o castigo do belo Narciso, cujo destino foi amar a si próprio. Eco ficou chorando ao lado do corpo dele, até que a noite a envolveu. Ao despertar, Eco viu que Narciso não estava mais ali, mas em seu lugar havia uma bela flor perfumada. Hoje, ela é conhecida pelo nome de Narciso, a flor da noite. Olha que interessante, gente. Então, vocês já devem ter ouvido a expressão narcisista. Uma pessoa narcisista é uma pessoa egoísta, uma pessoa que não se importa com o outro, né? Uma pessoa que se acha, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que acha que é melhor do que o outro. Isso é uma pessoa narcisista. E a palavra narcisista veio de Narciso, né? Porque ele era assim, ele era egoísta, ele se achava melhor que os outros, ele se achava mais bonito que o mundo inteiro, ele achava que ele nunca ia encontrar uma pessoa à altura dele, né? Ele não se importava com os outros, ele se importava com ele, com a beleza dele, ele sabia que ele era lindo, né? Então, quando a gente fala, essa pessoa é muito narcisista, significa que é uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa nela, que não se importa com os outros, certo? Então, agora eu vou fazer a leitura novamente, sem explicações, né? A gente fez a leitura parando parágrafo por parágrafo para conversar. Agora eu vou ler a história toda para vocês entenderem, tá bom? Narciso, mitologia grega. Há muito tempo, na floresta, passeava Narciso, o filho do sagrado rio Quífisos. Era lindo, porém tinha um modo frio e egoísta de ser. Era muito convencido de sua beleza e sabia que não havia no mundo ninguém mais bonito que ele. Vaidoso, a todos dizia que seu coração jamais seria ferido pelas flechas de Eros, filho de Afrodite, pois não se apaixonava por ninguém. As coisas foram assim até o dia em que a ninfa Eco viu e imediatamente se apaixonou por ele. Ela era linda, mas não falava. O máximo que conseguia era repetir as últimas sílabas das palavras que ouvia. Narciso, fingindo-se de desentendido, perguntou: "Quem está se escondendo aqui perto de mim?" "De mim", repetiu a ninfa assustada. "Vamos, apareça", ordenou. "Quero ver você." "Ver você", repetiu a mesma voz em tom alegre.
Assim, Eco se aproximou do rapaz, mas nem a beleza e nem o misterioso brilho nos olhos da ninfa conseguiram amolecer o coração de Narciso. Deu fora! Gritou de repente. Por acaso pensa que eu nasci para ser um de sua espécie? Sua tola! Tola! Repetiu Eco, fugindo de vergonha. A deusa do amor não poderia deixar Narciso impune depois de fazer uma coisa daquelas. Resolveu, pois, que ele deveria ser castigado pelo mal que havia feito. Um dia, quando estava passeando pela floresta, Narciso sentiu sede e quis tomar água. Ao debruçar-se num lago, viu seu próprio rosto refletido na água. Foi naquele momento que Eros atirou uma flecha direto em seu coração. Sem saber que o reflexo era de seu próprio rosto, Narciso imediatamente se apaixonou pela imagem. Quando se abaixou para beijá-la, seus lábios se encostaram na água e a imagem se desfez. A cada nova tentativa, Narciso ia ficando cada vez mais desapontado e recusando-se a sair de perto da lagoa. Passou dias e dias sem comer nem beber, ficando cada vez mais fraco. Assim, acabou morrendo ali mesmo, com o rosto pálido voltado para as águas serenas do lago. Este foi o castigo do belo Narciso, cujo destino foi amar a si próprio. Eco ficou chorando ao lado do corpo dele, até que a noite a envolveu. Ao despertar, Eco viu que Narciso não estava mais ali, mas em seu lugar havia uma bela flor perfumada. Hoje, ela é conhecida pelo nome de Narciso, a flor da noite. Interessante, né, gente? Essa história, então, foi retirada do livro do aluno, volume 3, tá? Tem aqui, o livro foi escrito por Ana Rosa Abreu, é um livro sobre alfabetização, e foi retirado, então, desse livro, tá bom? Então, essa foi a história do belo Narciso, né? Que foi muito egoísta e aí teve um fim triste, né? Trágico. Então, hoje nós temos também essa flor, que é conhecida pelo nome de Narciso, a flor da noite. Interessante, né, gente? Bom, pessoal, então essas foram as nossas atividades. Agradeço muito por vocês estarem aqui, por vocês terem retornado. Nós estamos, então, retornando às aulas do Movimento Aprender Mais. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, bem-vindos mais uma vez. Obrigada por estarem aqui. E amanhã tem outra videoaula referente ao livro Amar, Ler e Escrever, volume 2, tá bom? Um beijo enorme e eu espero vocês na aula de amanhã. Tchau, tchau!